muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Indomável em Voz Alta, ok? É um espaço fantástico que me vai ajudar a colocar um pouquinho mais a minha voz aqui, um espaço onde eu venho sem filtros, falar de facto das coisas que me aconteceram, das coisas que me levaram à transformação, das minhas feridas, é por aí que a luz entra, ok? É pelos buraquinhos, da minha cura, ok? E acima de tudo, o que é que eu continuo a transformar em mim? Porque é uma coisa que eu gosto muito de passar para os meus mentorados, é que nós nunca nos vamos tornar seres iluminados, isso não existe, está bem? E o aprender sobre nós, o autoconhecimento, não é para isso, é para nós conseguirmos lidar melhor com os desafios no dia-a-dia, ok? Através de sabermos quem somos e perceber que vestimos sempre muitas máscaras, eu tive muitas máscaras ao longo destes anos todos, que nos impedem de trazer essa magia de quem somos para o mundo, está bem? E é nessa máscara que se esconde o stress, a ansiedade, que nos leva eventualmente ao burnout, ok? Então aqui é um local onde há verdade, há história, há coração e vai surgindo com temas de coisas que me vão acontecendo, está bem? Então eu hoje vou falar especificamente, se já viste o Reels de ontem, já sabes qual é o tema, não é? De como engravidar de uma menina me levou agora de volta a mim. Foi por causa de um caminho de volta a mim que eu fiz, de muito autoconhecimento, apesar de ter sido num curto espaço de tempo. Foi o culminar de um reencontro com a minha essência feminina, que eu não tinha, ok? Porque passei anos a viver em stress, em alerta, em sobrevivência, em exigência, em autoexigência, porque nós às vezes achamos que porque o patrão exige, porque o mundo exige, porque os filhos exigem, porque o marido exige, ou parceiro ou parceira, não é? E não, nós é que nos estamos a exigir primeiramente a nós mesmos, está bem? E tem-se falado tanto sobre estes movimentos que têm acontecido, não é? Sobre o feminino e sobre o masculino. Não estou a falar homem e mulher, estou a falar de energia, ok? São coisas diferentes, que também se enquadram um bocadinho naquilo que nós estamos a viver agora no dia-a-dia, está bem? Então, se és uma pessoa que está cansada de viver em modo de guerra interna, que depois é a guerra que temos cá fora, não há hipótese, ela está primeiro dentro de nós, e que estás desconectada de ti, da tua sensibilidade, do teu corpo, este episódio, que é o primeiro episódio do Indomável em Voz Alta, é para ti. Bem, eu durante muitos anos, partilhando aqui a minha história pessoal, eu apenas sobrevivi. Eu aos 12 tive um movimento muito traumático na minha família. Quem já leu o meu livro sabe, está lá. Eu descrevo muito bem o que me aconteceu. E nesse momento eu desliguei de tudo aquilo que eu sentia, porque era tão mau, era tão grande, era tão avassalador que eu não conseguia. Eu se continuasse a sentir, a minha vida ia acabar ali, não tinha a mínima hipótese. E eu desliguei-me desta parte do feminino, desta parte do sentir. Mais uma vez eu quero realçar que não é sobre homem e mulher, está bem? Energia feminina e energia masculina todos nós temos. Os homens são capazes de sentir, está bem? As mulheres são capazes de entrar em ação. Só que isto ultimamente, na sociedade em que nós temos, está muito invertido e muito abafado. E nesse momento, aos 12 anos, imaginem, tenho 35, aos 12 eu desconectei-me do sentir. Eu não podia mais sentir, eu decidi naquele momento que eu não ia mais sentir. E fui forte, fui eficiente, criei planos para sair do ambiente de violência em que estava a viver, fui super produtiva, fui a melhor em muita coisa. Mas fui à custa de uma grande parte de mim e isso teve as suas repercussões desde os 15 anos, que eu só dormia 4 horas por noite, por exemplo, não é? E o corpo vai dando sinais e nós vamos deixando arrastar. Então, se eu não estou a dormir bem é porque é algo que se passa, não é? Porque é normal agora toda a gente não dormir bem. Isso não é normal. O normal é todos nós conseguirmos dormir bem. Rafiki veio aqui juntar-se. Pronto. E por fora, eu não demonstrava nada disto.
não é? Havia uma máscara de uma mulher guerreira que não mostrava que estava exausta por dentro, que não mostrava que estava cansada. Ela só queria chorar, eu só queria chorar, mas eu não o fazia, mas sorria. Então, quando comecei a trabalhar aos 18, eu quando entrava no trabalho era como se toda uma nova eu nascesse ali, de repente, em que não existia nada de errado comigo. Estava sempre a manter essa aparência de que estava tudo certo. Isto é uma armadura de energia masculina, em que nós não nos permitimos sentir e não nos permitimos parar, porque o mundo lá fora também é desafiante, não é? Eu não posso simplesmente faltar ao trabalho porque estou triste, ok? Mas também não preciso de eliminar os meus sentimentos, está bem? Há formas de nós conseguirmos, de forma saudável, lidar com as nossas emoções e manter a nossa produtividade. Não é bem produtividade que eu quero dizer, mas a nossa participação na vida prática, ok? É mais isto. E enquanto isso o meu corpo andava a gritar, eu tinha dores que ignorava, eu tinha lesões que ignorava, eu tinha ataques de ansiedade constantes. Se não era um por dia, era dia sim, dia não. E ataques de pânico, cheguei a ter muitos ataques de pânico. Lembro-me de uma vez de um workshop que estava a participar de balé e aconteceu alguma coisa, não tenho sequer a memória inteira disto, e eu comecei a sentir-me tão mal, tive que sair da aula e escondi-me no armário da arrecadação da escola a ter um ataque de pânico porque eu não queria que ninguém soubesse que eu sofria de ansiedade. E passei o resto do workshop todo lá fechada até me conseguir autorregular e acalmar. Ok? Então, isto, eu já estava num grande extremo, está bem? Isto não começa assim, mas isto são grandes sinais de que o stress não nos larga. Ok? E isto começa de uma maneira muito... Para quem não tem uma vida tão traumática como a minha, tá? Começa de uma maneira muito subtil. Começa com a crítica de alguém em que nós já ficamos irritados e o resto do dia só pensamos naquilo e começamos a disparar para toda a gente. Começa eu ir adormecer e demorar muito a adormecer. Ou, ao contrário... há pessoas que dizem, eu durmo muito bem, eu não tenho problemas em dormir. Chega a almofada, apago. Malta, isso não é dormir bem. O adormecer saudável é progressivo, está bem? Nós temos ciclos de sono e o adormecer saudável é, de facto, deitar a cabeça na almofada e ir aos pouquinhos desligando e entrando no primeiro estágio do ciclo de sono, está bem? Se vocês já estão numa altura em que tocam na almofada ou até adormecem já antes de lá chegar, está crítico já, está bem? Isso é um sinal de que estão constantemente em stress, ok? E o pior de tudo é que toda a gente acha que isto é normal. É normal, toda a gente anda assim chateada, toda a gente anda estressada, toda a gente grita no trânsito. Não é normal, está bem? O normal é nós vivermos bem e termos a capacidade de nos autorregularmos, porque essa é a nossa responsabilidade. Está bem? A minha autorregulação emocional e mental é a minha responsabilidade. Eu não tinha esta noção, não é? Eu, durante muitos anos, integrei isso a outras pessoas, não é? Porque se aquela pessoa não tivesse dito aquilo, eu não me sentia assim. Está bem, mas eu é que me tenho que regular. A pessoa falou a verdade dela, não é? Nós também gostamos de falar a nossa verdade e é dela ser bem recebida, certo? Quando expressamos um sentimento, quando queremos dar uma opinião, ok? Temos é que fazê-lo de forma amorosa, está bem? Não é, nem sempre é o que se verifica, porque já estamos num ponto tão chateados que as coisas saem um bocadinho diferentes. Mas nós também gostamos de falar a nossa verdade, não é? E de ser bem recebida pelo outro lado. Então, esse ser bem recebido depende da autorregulação de cada um. E há estratégias para isso, ok? Então, esta armadura de energia masculina em que eu vivi a minha vida toda, como tipo 3, eu acreditava, não é, muito, que tinha de ter resultados, que tinha de ser útil, que tinha de ser sempre a melhor, a que dá mais. Só que essa urgência de provar o nosso valor, ela vem de um sítio muito simples. O medo de não sermos amados, o medo de não pertencermos, seja à nossa família, ao grupo de amigos, ao trabalho,
Eu tinha medo de não ser amada por todo lado, né? Mas pronto, eu venho de uma história um bocado complicada. Não vai ser assim para toda a gente. Há pessoas que só têm medo simplesmente de não se integrar no sítio onde estão a trabalhar e sentem que têm que trabalhar muito mais para merecer estar ali. Está bem? E acima de tudo, isto passa por um medo de parar, de quando paramos. A energia masculina, o que é que ela nos faz? Está-nos sempre a pôr em movimento, nós estamos sempre a fazer tarefas, sempre a fazer coisas, e quando paramos, temos medo de descobrir que sem estar a fazer coisas, não somos suficientes. Ok? E isso bate, esse vazio e essa dor, nós quando paramos, que é quando vamos tentar dormir à noite, bate e vêm os cenários, e nós remoemos naquilo. Certo? E custa adormecer. Ou até desligamos, não é? O tal desligar que não é adormecer, e acordamos à meia da noite depois a pensar nessas coisas. Está bem? Isso é quando nós paramos, é o nosso corpo a tentar regular-se. É o nosso corpo a tentar dar uma lógica àquilo que está a acontecer e do género. Então, mas estás a ter ataques de pânico todos os dias? Porquê é que ainda não paraste? O que é que se passa? E ele vai manifestando e vai trazendo e nós... O problema é que nós vamos ignorando. Ok? Então, eu passei imensos anos nesta energia masculina do controlo, da luta, do fazer constante, e foi a minha armadura durante muito, muito, muito tempo. E eu não tinha noção, eu agora tenho pessoas que me dizem isso, mas eu não tinha noção, eu achava que por fora parecia bem. Mas tenho pessoas que estavam um bocadinho mais atentas e quando me encontram agora, Fogo, tu realmente transformaste muito. Tu não pareces a mesma mulher, tu vivias na revolta, tu vivias no ódio. Eu não tinha noção que vivia assim. Para mim era o normal. Não é? E eu não aceitava falhar, não aceitava descansar, não aceitava sentir, eu não aceitava, no fundo, ser mulher. Ok? E agora, quando engravidei da Aurora, quando descobri que estava grávida, em novembro, eu vou-vos contar porque foi uma história muito engraçada. O que é que aconteceu? O pós-parto do Bernardo foi muito difícil, muito desafiante. Ele não dormia e eu comecei a ter explosões de raiva e precisei procurar terapia. Voltei ao exercício físico. A raiva sai pelas extremidades, o exercício físico ajuda muito a regular a raiva, está bem? Então, e comecei a regular-me e consegui evitar que isto fosse por um caminho pior e um caminho que eu não queria. E eu tinha decidido, ok, se calhar mais filhos por agora não, eu preciso de trabalhar mais em mim, eu preciso de perceber o que é que me levou a isto, eu preciso de entender e de curar as partes de mim que me levam a estas explosões de raiva, porque não é o meu filho que me leva a estas explosões de raiva, ok? Nunca é, nunca são os nossos filhos, não é o chefe, não é a amiga que disse aquilo, não é o parceiro ou a parceira, isso está dentro de nós. E então eu decidi dar tudo. Quando cheguei a uma parte, eu comecei a dar tudo. Tanto que agora a Aurora vinha e nós não tínhamos nada. Mas nem berço tínhamos. Não sei se não tínhamos nada. E eu, ok, se calhar mais tarde até vou querer, mas para já eu de facto... vou curar esta parte de mim. E o que é que aconteceu? Foi muito engraçado porque em novembro do ano passado o meu telemóvel foi para a garantia. E o que é que acontecia no meu telemóvel? Ele estava sincronizado com o meu relógio e avisava-me das luas. Hoje é lua cheia, hoje é quarto minguante. E os meus ciclos estão sempre de acordo com as luas. Sempre tive ciclos muito regulares e não uso contracepção. Nesse mês em que o telemóvel foi para a bateria, não é? Novembro, não dava para ver o céu, quase sempre a chover, eu perdi... Olá Raquel, respondendo à tua pergunta, eu sou mentora de Enneagrama, está bem? Todo o autoconhecimento que eu trago aqui é tudo ligado ao Enneagrama e sim, transforma bastante tudo. No entanto, eu não sou da tríade da raiva, ok? Não sei se tu serás, depois põe aí o teu tipo só por curiosidade, está bem? Podemos falar um bocadinho sobre isso.
Estava-vos a contar, então o telemóvel foi para a bateria, perdi noção de tudo, engravidei. E era muito. Já estava numa altura em que, ok, pronto, se vier outro filho, então até está tudo bem, porque já tinha feito um grande percurso. Já tinha feito mesmo um grande percurso nesses últimos tempos, não é? Nesses quase 3 anos de Bernardo, e até já estava mais ok com a ideia, estava tudo bem. E então o que é que aconteceu? Quando eu descobri que era uma menina e que eu ia ser mãe de uma menina, isso agora foi mais recente, foi uma benção enorme, porque isto não foi planeado. Eu sempre quis uma menina desde o início, ok? Sempre quisemos uma menina desde o início. Temos 2 rapazes e a Gaia foi uma perda gestacional. Isto não foi planeado. Foi no que aparenta ser um acaso da vida e veio esta prenda enorme de, olha, agora há espaço para a menina. Foi uma coisa que eu ouvi. Também não sou sexual dominante, ok? Não é tão ABC quanto isso, tá bem? Há aqui muitas coisas que precisam de ser analisadas de acordo com a história. Respondendo aqui à Raquel e sobre as tríades instintivas, está bem? Sobre os instintos. E quando eu já tinha ouvido num retiro que tinha tido, agora há espaço para a menina, mas eu não sabia se ela viria de facto através de mim. E no fundo, quando soubemos que era uma menina, eu percebi que só agora, depois de toda esta cura, depois de tudo aquilo que me tinha acontecido, e eu sou mentora de Enneagrama, mas eu tenho acesso a muitas ferramentas, não é única, e complemento e misturo, porque há de facto imensas coisas que nos podem ajudar a regular, está bem? E uma abre a porta para nós direcionarmos todas as outras de acordo com quem somos, ok? E é isso que me faz sentido aqui. E eu percebi, olha, depois desta cura toda, de 3 anos tão intensos antes dela chegar, 3 anos em que eu vi a minha mãe morrer, e que com isso fui chamada a fazer as pazes com a história dela, que é a minha história também, ok? Fui chamada a olhar para a minha criança interior, que foi aquela que se teve que desligar das emoções para conseguir aguentar tudo aquilo, e de começar a curar tudo isso, vem este inesperado da menina, ok? Foi nestes 3 anos que eu aprendi de facto a escutar o meu corpo, porque quem estuda Enneagrama sabe que tudo começa no corpo, ok? É o primeiro centro que precisa de ser trabalhado para podermos abrir os outros 2 e abrir caminho para os outros 2. Comecei a reconhecer de facto quando é que a ansiedade chegava, não como uma inimiga, mas como uma mensageira. Então o que é que eu não estou a prestar atenção? Será que eu estou a tentar ser produtiva demais outra vez? Será que eu estou demais na energia masculina outra vez? Que é uma coisa que é o meu chamado de alma, porque sou um raio 3, então vai sempre acontecer, não é? E comecei a respeitar o meu ritmo e a deixar de fugir, não é? E agora esta filha, não é, que vai nascer, é uma prenda muito grande, é uma prenda que me vai levar ainda mais a mergulhar em outras coisas, porque isto não para, não é? Estamos constantemente a ir, e tudo aquilo que eu ressignifiquei na minha criança, na criança que parou de sentir porque tinha que sobreviver, tudo aquilo que eu ressignifiquei com a história da minha mãe e com o luto que vivi, permitiu-me agora abrir este portal, ok? E tenho a certeza, eu já disse isto muitas vezes às pessoas que vão falando comigo, a Aurora vai nascer em agosto, mas eu vou morrer, mais uma vez. E eu vou me transformar e renascer nos meses seguintes. E vou ser chamada a olhar ainda mais para um feminino e a curar ainda mais esta parte de mim, ok? E, acima de tudo, para que possa ser livre, para que eu possa ser livre de decidir a vida que eu quero ter, para que eu possa ser livre de acolher os meus filhos e a minha família, para que eu possa ser livre de determinar o meu caminho profissional.
Porque se nós estamos presos na sobrevivência, na raiva, na escassez, okay, que vem da autopreservação, eu sou autopreservação, na tristeza, se estamos presos nessas coisas todas, não há espaço para prosperar. Porque nós só vamos ver isso à frente. Nós só vamos ver o que falta, nós só vamos ver o que nos revolta, nós só vamos ver o que nos faz entristecer. Então, o autoconhecimento ele é maravilhoso e o Enneagrama é maravilhoso porque nos permite conectar com esta parte, com o outro lado, o lado que nós estávamos a fugir, que é quem somos. E ele não vai determinar o nosso tipo. Isto não é um horóscopo, ok, malta? Isto não é como ler a revista Maria ai, signo touro, esta semana é boa para o trabalho, mas é péssima para o amor. Não é nada disso, está bem? É de facto lembrar-nos de quem nós somos, de quem eu era antes de ter decidido desligar-me das minhas emoções para sobreviver. Ok? Então é uma prenda muito grande e deixa-me mesmo muito feliz porque isto depois abre caminho para os meus próprios filhos, está bem? Para eles poderem ser livres. Tanto os meus 2 meninos que eu já tenho, como a Aurora, para ela ser livre à sua maneira, ser mulher à sua maneira, num mundo que muitas das vezes e quase todos os dias ainda nos empurra para o oposto. Não é? Nós vivemos numa sociedade muito masculina, numa sociedade que só valoriza a produtividade, que até parece mal estar parado. Então aqui em Portugal, Deus nos ajude, porque eu tive uma mentorada que ela me dizia eu cresci numa casa em que parecia mal estar parado. Se a minha mãe estava a ver televisão, ela estava a descascar feijões, ou a cortar cebolas, ou a descascar batatas. Parecia mal estar parado. Isto está muito enraizado em Portugal. Nós temos uma cultura de trabalho muito tóxica. Ok? E passar para o outro lado, passar para o feminino, não é fraqueza, nem é passividade. Há aqui uma linha que separa, ok? Não é sobre desistir, porque quando nós estamos passivos, passivo é eu aceito tudo, eu baixo a cabeça, eu não falo, eu sigo assim neste meu lugar pequenino, nesta minha caixa. Isso é passividade, isso é falta de poder pessoal, isso não é energia feminina. Energia feminina não é isso, está bem? Mergulhar no feminino é parar de lutar contra a vida, tá bom, ok? É parar de lutar contra o nosso corpo. Agora na gravidez há imensas transformações. Eu estou farta de me rir desde ontem porque o que é que aconteceu? Ontem no karatê eu não conseguia apertar o kimono do meu filho. Esqueci-me. E aquilo, as fitas de repente não me faziam sentido. Eu já fiz aquilo milhar de vezes, mas fui pedir ajuda à professora porque não estava a conseguir. Neste momento estou grávida e aqui a parte de trás do meu cérebro reptiliano ele está a assumir controlo. Então eu estou muito mais focada nas coisas do que o bebê vai precisar, a sobrevivência, a alimentação, todas essas coisas estão a ser muito mais focadas agora, ainda para mais só a autopreservação, muito mais isso vai acontecer. E as coisas mais lógicas vão ficando, não é? Há 3 dias atrás tentei pôr a louça a lavar no frigorífico. E na minha primeira gravidez, na gravidez do Arthur, eu lutava contra isto. E eu, não, eu vou funcionar, o meu cérebro vai funcionar, ele tem que funcionar, eu tenho que estar aqui na performance, eu tenho que conseguir. E a energia feminina agora traz-me uma aceitação muito grande desta transformação, deste processo, ok? E uma entrega muito grande, eu já não quero controlar tudo. No meu modo antigo eu não aceitava isto, nem sequer aceitava estar doente, Deus me livre, doente é coisa de fracos, credo, não, doente não, tomo 2 paracetamóis e vou para a vida, não vou ficar aqui. Então o feminino, o verdadeiro poder feminino, ele ajuda-nos a aceitar todas as transformações da nossa vida, tudo aquilo que faz parte da nossa vida. Ok? E a nossa humanidade, a nossa vulnerabilidade faz parte.
E nós muitas das vezes passamos a vida a fugir disso. Altos níveis de stress e de ansiedade vão surgir a partir daí, está bem? Então, todo este retorno ao feminino acabou por me levar a uma compreensão de que aceitar não é resignar, ok? Aceitar é confiar, é descansar e saber que eu tenho valor na mesma. E isso trouxe-me um grande alívio, porque eu não preciso de um plano perfeito de produtividade, meu Deus, para ser amada, para existir, para ser integrada, para fazer parte. Não é? E o Enneagrama foi um mapa, precisamente, que me ajudou a lembrar disso e a lembrar de quem eu sou, ok? Não é como um rótulo, nem é como um horóscopo. Também há pessoas que me perguntam, mas eu respondo a um questionário e isso dá... Não funciona assim, também. Não dá. Isto vem com uma grande sensação interna, ok? Como um grande reencontro, e eu costumo dizer aos meus mentorados, quem nós somos não tem uma palavra. Não dá para descrever de forma lógica. É um espaço que eu toco dentro de mim tão profundo, uma sensação tão grande, que ao mesmo tempo que eu toco esse espaço, eu toco todo. E eu me conecto a tudo, ao próprio universo. Está bem? E não há uma palavra que eu descreva, que eu consiga descrever isso. Não é? Quando eu vou quem eu sou, não. Eu tenho muitos papéis, não é? Eu sou mãe, eu sou amiga, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou tia, eu sou parceira, etc. Eu tenho muitos papéis, mas nada disso é quem eu sou, igual com vocês, está bem? E aquilo que eu mais consigo aproximar de explicar quem cada um de nós é esse espaço que nós tocamos. Essa verdade, essa sensação que vem lá dentro e vem no corpo e transborda depois para as coisas que nós fazemos, ok? E isso chama-se paz. Trazer essa conexão para o dia-a-dia e trabalhar com essa conexão no dia-a-dia, está bem? Então, viver em stress constante é viver longe de quem nós somos. E essa distância é exatamente o que nos leva depois a outro tipo de doenças, a ansiedade, ao burnout, porque já não há espaço para nós sentirmos e o vazio cresce e fica muito grande. E acabamos por perder a confiança na vida, acabamos por perder a confiança de que não podemos parar. Está bem? E eu sou um 13, eu vivo isso muito intensamente, mas na sociedade que nós vivemos hoje em dia, independentemente do raio do Enneagrama que nós somos, nós já passamos todos por isto, ok? Porque a própria sociedade está muito num raio 3 de baixa vibração, ok? Num 8 também. Okay? Nós sentimos que há muita competitividade, começa logo na escola, que eu tenho que ser a melhor e tirar as melhores notas e que isso é que me vai dar o meu lugar no mundo. Eu vejo pais no colégio dos meus filhos que às vezes até me tenho que afastar, que eu nem consigo ouvir aquilo, fico doente por dentro. Não dá. E sei que ainda não posso tocar a consciência deles da maneira que os faria ver de uma forma diferente. Então a própria sociedade ela está muito assim, tá bem? E por isso é que todos nós cada vez mais sofremos de stress crónico e de ansiedade, tá bem? E este contacto com o autoconhecimento está aqui a Raquel também a dizer que graças ao Enneagrama ela compreendeu essa forma dela operar, dela funcionar em consciência, não é? E agora agradece as lições, porque nós depois de vermos, isto é mesmo assim, não dá para não ver, não é verdade, Raquel? Então, nós depois percebemos que aquilo lá está, conseguimos escolher fazer diferente. E normalmente o fazer diferente é melhor, não é? Sentimos-nos melhor, conseguimos traçar um caminho muito melhor para nós. Isso reflete-se no nosso dia-a-dia, tá bem? É literalmente o passar de viver em discussões constantes, cá fora, seja com quem for, não é? Normalmente é com as pessoas que estão mais perto de nós, os parceiros, os filhos, os amigos, para passar a fluir na relação e a dialogar e a conseguir pôr a nossa verdade cá fora de forma muito, muito amorosa. Ok? E isto é uma escolha interna de voltarmos a nós.
É uma escolha interna de te aceitares, uma escolha interna de libertares a tua voz, de confiares no teu ritmo. Está bem? E eu queria partilhar muito isto de como foi este retorno e da prenda tão grande que estou a receber agora da Aurora, não é? Convosco aqui no Indomável em Voz Alta, porque realmente foi... Nós, quando nos propomos a mergulhar dentro de nós, seja com que ferramenta for, ok? Se bem que o Enneagrama é extraordinário, porque ele não dá. Nós, quando lemos aquilo, começamos a perceber: epá, mas alguém me filmou a vida inteira. É mesmo assim, é essa a sensação. Depois abre-nos as portas para aplicar todas as outras técnicas. Eu já tinha autoconhecimento com outras estratégias. Já fiz florais de Bach, já fazia meditação, acupuntura, mas com o Enneagrama eu consegui direcionar aquilo que realmente eu preciso, ok? Que realmente me faz bem a quem eu sou. E isso muda tudo, está bem? E se sentes que de facto estás sempre em esforço ou em guerra contigo, este é um caminho para voltares a ti e isso desaparecer completamente do teu dia, ok? Quem estiver aqui a ouvir e se identificar com tudo isto, e depois digam-me nos comentários também, a live vai ficar gravada durante alguns dias, como é que é a vossa relação com o feminino, como é que é esta vossa relação com o saber esperar, com o conectar com a emoção. Se já sentiram que tiveram de desligar essa vossa parte para sobreviver no mundo em que nós estamos, acredito que sim, está bem? Porque de facto a sociedade está muito assim. Então contem sobre vocês depois nos comentários, está bem? Se virem a live só depois. E a tua história também merece ser escutada, principalmente por ti, ok? Porque é em ti que a magia acontece. Nós podemos direcionar, ajudar, trazer informação, mas a magia acontece de ti para ti. E isso é maravilhoso, é libertador, porque eu não fico dependente de ninguém para conseguir esta transformação. Bem, obrigada por terem estado aqui. Obrigada, Raquel, por teres participado tão ativamente. Muito obrigada, bem-vinda e obrigada. A Aurora nasce em agosto. Estamos muito ansiosos, muito entusiasmados é a palavra certa para a receber. E vejo-vos no próximo episódio do Indomável em Voz Alta. Beijinhos a todos. Obrigada.